Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe neste dia, para mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra, segundo a direção de seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos hoje examinar a palavra de Deus a respeito do reino celestial e a sua lei. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Então nós vemos aqui desde João Batista sendo anunciado: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A quem estava sendo dirigida esta mensagem? Esta mensagem estava sendo dirigida aos hebreus, aos judeus, aqueles que tinham a lei, aqueles que tinham a promessa de Deus, aqueles que tinham a salvação, o conhecimento de todas as vontades de Deus até aquele tempo. Então, esta palavra veio para que eles se arrependessem, coisa que soava como uma novidade, porque é chegado o reino dos céus. Então, não havia chegado ainda, até aquele instante, o reino celestial, ainda não havia chegado até nós. Havia uma promessa de que seria enviado o profeta, o esperado, o Messias, né? O prometido, o ungido de Deus, mas ainda não tinha vindo. E essa promessa tinha sido feita por Deus e ela seria, no seu cumprimento, precedida da vinda de um homem que iria preparar os caminhos do Senhor. E esse homem era João Batista. E João Batista veio anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai as vossas veredas. Então nós vemos João Batista anunciando esta mensagem: chegou agora, o reino dos céus chegou. Aí o Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 12, vamos ver do versículo 25 em diante, a palavra diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, conseguintemente, chegado a vós o reino de Deus. Não só João Batista havia dito, mas também o próprio Senhor Jesus disse: um reino dividido não pode subsistir. As pessoas estavam dizendo que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus diz: todo pecado pode ser perdoado ao homem. O pecado contra o Filho é perdoado, mas contra o Pai não, contra o Espírito Santo, que é o Pai. Esse pecado não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Quando Deus faz uma obra e a pessoa diz que não é Deus, é um homem, ou é o inimigo, ou é o diabo, esse pecado não tem perdão. Mas o que o Senhor está nos dizendo aqui, que nós estamos meditando hoje, é sobre a chegada do reino dos céus. Ele também confirmou aquilo que João Batista havia dito: se eu expulso os demônios pelo poder, pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, chegou a nós. E aí? Aí nós vemos ainda em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós temos aqui
a vinda, a chegada do reino de Deus. Chegou a nós. Os judeus rejeitaram este reino celestial, não aceitaram o Messias, não aceitaram o prometido, o ungido. E o que aconteceu? O Senhor Jesus, depois que ressuscitou, disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda a criatura. Já não era mais só para os hebreus, mas era para todo o mundo estava sendo chamado. A salvação que era restrita somente ao povo hebreu pela sua rejeição, ela passou para todo o mundo, para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e obedecem à sua vontade, à sua lei. Houve mudança da lei, houve mudança de comportamento para a salvação. Lá na lei era necessário sacrificar animais, não podia fazer uma coisa, não podia fazer outra, não podia usar um determinado tipo de roupa. Agora o Senhor Jesus diz: se fizeram novas todas as coisas. É preciso nascer de novo, não mais da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Quem nasce de novo é recém-nascido. Quem é recém-nascido precisa receber o nome do seu pai. E nós, quando nascemos de novo, quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Isso tudo estava sendo anunciado aos judeus, aos hebreus, e eles não aceitaram. Eles preferiram permanecer no que era velho, né? Se alguém oferece um vinho velho e um vinho novo, todo mundo prefere o velho, que é mais saboroso. Então, eles preferiram ficar lá, na antiga aliança. Agora existe não mais somente uma nova aliança, mas um novo testamento, uma nova forma de sermos acolhidos na salvação, nos tornando filhos de Deus, filhos adotivos. Então nós vemos aqui este reino celestial. Para mim entrar neste reino celestial, eu preciso nascer de novo, receber o nome de meu Pai. Eu preciso nascer não mais da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Então, como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito, senão não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus já está aqui. E se ele está aqui, então existe todo um contexto, toda uma forma de viver segundo este reino, segundo este rei que agora opera essas maravilhas. E o que esse rei faz? Nós vemos muitas maravilhas que o Senhor Jesus, o nosso rei, o rei Jesus, para mostrar a sua autoridade, para mostrar o seu poder real, poder que ele recebeu do Pai, nós vemos muitas maravilhas que ele fez. Nós vemos aqui, por exemplo, no livro de João, capítulo 2, versículos 1 ao 12, a água que se transformou em vinho. Nós vemos uma pesca milagrosa no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Nós vemos o endemoniado de Cafarnaum, no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. A cura da sogra de Pedro, a cura do leproso, o paralítico descido pelo telhado que ficou curado, o paralítico de Betesda, o homem da mão aleijada que ficou curado também, a cura do empregado do oficial romano ou do filho do oficial romano, que não precisou nem o Senhor ir lá. Ele diz, uma só palavra e meu servo ficará curado. E o Senhor Jesus vai, faça conforme a tua fé. Não vi tamanha fé nem em Israel. E nós vemos aqui também o filho da viúva de Naim, que ressuscitou, a ressurreição de Lázaro, o endemoniado cego e mudo, que ficou curado. Jesus acalma a tempestade. Os endemoniados gadarenos, que os espíritos malignos que entraram em aproximadamente 2.000 porcos. 2.000 porcos não suportaram os demônios que estavam em um homem ou 2 homens. A cura da filha de Jairo, a mulher que tinha hemorragia, que só tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo e ela ficou curada. Ela já tinha gasto tudo que tinha com os médicos e não havia ficado curada, só tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo. O mudo, que era endemoniado, e o Senhor Jesus disse, essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. E o mudo começou a falar depois que foi liberto do espírito maligno. A multiplicação dos pães, as 2 multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, o cego de Betsaida, o menino epiléptico, a moeda na boca do peixe. Vai lá, Pedro, pesca um peixe, tira da boca dele uma moeda
e paga o imposto por mim e por ti. E enfim, o hidrópico, a ressurreição de Lázaro, os 10 leprosos, o cego Bartimeu, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tudo isso não é desse mundo. Não são coisas que a ciência, que o homem possa fazer ou possa explicar. Isso tudo é do reino celestial, que está aqui, que começou a acontecer naqueles dias e acontece até hoje. Esse é o reino celestial. Esse é o nosso rei, o que governa sobre nós, que tem essa autoridade sobre a vida, sobre a morte, e ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o Senhor Jesus Cristo tem um homem, todos os poderes no céu e na terra, acima, tudo está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Acima do Senhor Jesus Cristo só está o Pai. Só o Pai não se sujeitou ao Filho. Então todo o poder está nas mãos de um homem. E ele é o nosso rei, o nosso redentor, entregou sua vida, seu sangue em sacrifício vivo e agradável para nos salvar. Vivo e agradável a Deus. Mas, então você está sendo convidado. Venha participar deste reino celestial, que embora nós estejamos aqui nesse tabernáculo carnal, estamos vivendo em carne, mas nós já não pertencemos mais a este mundo. Nós vivemos no mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não temos que colocar o nosso coração nas coisas do mundo. Tem as pessoas que vivem neste mundo, que amam este mundo, esperam as coisas deste mundo, as bênçãos deste mundo, as maravilhas deste mundo. Mas qual maravilha deste mundo se compara com qualquer uma dessas que o Senhor Jesus mostrou que existe no reino celestial? Vida, ressurreição, cura de enfermidades, todas as bênçãos que nós precisamos vêm de Deus e o homem não pode explicar. Como um morto pode ressuscitar, cheirando mal de 4 dias? Como uma pessoa já sepultada ressuscita, sobe aos céus? Como um mudo que está endemoniado começa a falar? Como uma pessoa que não enxerga, porque o Senhor Jesus disse, agora eu quero que você veja, e ele passou a enxergar novamente. Que explicação humana, científica, que explicação médica que existe para ele? Nenhuma. Porque o reino terreno, o reino mundano, não tem como explicar o reino celestial. Por isso que é necessário nós deixarmos a vida carnal em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em último lugar. Nascermos de novo, porque nós somos nascidos da água e do sangue. Nós temos que deixar a preocupação material de lado, deixar a vida mundana de lado, a preocupação do mundo de lado. A cada dia basta o seu mal. O Senhor Jesus nos ensinou isso a respeito das coisas materiais. A cada dia basta o seu mal, porque neste mundo não existe descanso, não existe prazer, não existe alegria. Só existe para quem tem o coração nas coisas deste mundo. Então a pessoa almeja vencer o seu inimigo. Mas quem é o nosso inimigo no reino celestial? Só temos um, que é o diabo. E o Senhor já disse assim: não tema, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, pisou na cabeça da serpente e diz assim: eu estou com você, você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa, porque eu sou vitorioso e nunca experimentei derrota. Então, querido irmão, querida irmã, viva no reino celestial. Nós temos ordens e regras para seguir neste reino celestial. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Cristo nos amou. Não é como nós nos amamos, não. É como Cristo nos amou, que é o amor que excede a tudo. O amor de Cristo por nós excedeu a todas as coisas. Então nós temos que amar o nosso próximo como Cristo nos amou. E viver segundo o que Ele nos ensinou. Nascer de novo olhando para esta promessa da nova Jerusalém. O nosso descanso não é aqui, a nossa recompensa não é aqui. Eu não faço as coisas para o Senhor para me ganhar presentes de Deus e bênçãos de Deus aqui. Se esperarmos nesse mundo, somos os mais miseráveis dos homens, mas nós esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, porque neste mundo, a palavra diz que este mundo jaz no maligno, está morto no pecado, mas nós não somos deste mundo, nós somos de Jesus Cristo, nós somos de Deus. Deus é o nosso Pai. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nos tornamos filhos adotivos de Deus. Venha você também, querido irmão, querida irmã, venha participar deste reino celestial. E se você já participa, tenha cada vez mais confiança e mais fé, porque o Senhor Jesus te ama, te chamou
para estar com Ele na eternidade, na bênção e na vitória eterna. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.